colocaram uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que quando me perguntam eu falo que eu não sou de nenhuma, mas eu queria muito saber se você é. Se você é, ou o que você acha? Se é de uma... A prostituição é uma pauta de direita ou de esquerda? A prostituição em si parece que é uma pauta de todo mundo, né? Você vai ver direita e esquerda aliadas na questão de segurar direitos, de impedir direitos, né? Não só no Brasil, mas para exemplificar no Brasil, hoje o único projeto de lei que a gente tem tramitando é o 377/11, do pastor de direita, deputado João Campos, né, que defende o modelo implantado na Suécia em 99, que é o mesmo modelo que as feministas ditas radicais de esquerda defendem. Então, eu acho que é uma pauta que une direita e esquerda na hora de, né, impedir avanço de direitos, né? E Tá. a gente vai ver isso fora do Brasil também. Esse projeto, ele visa regulamentar ou acabar? É um tipo de regulamentação, né? Repressão também é regulamentação, né? Ele visa criminalizar a contratação de serviços. Entendi. E aí, nesse caso, a direita e a esquerda estão juntos ali. Sim, é meio assim, não, as mulheres, porque têm necessidade, elas têm o direito de cobrar, mas elas acabam sendo perseguidas porque os contratantes não podem contratar. Quer dizer, não, é zero sentido. É claro que é um projeto baseado em hipocrisia, né? Na Suécia, ele está muito longe de ter conseguido acabar com a prostituição. Ele foi implantado no momento em que estava sendo também chegando a internet e as mulheres estavam saindo das ruas, né? Então, eu não tenho os dados aqui, mas sugeriria que as pessoas pesquisassem, né, o quanto aumentou o número de mulheres tidas como prostitutas naquele momento na Suécia para um número de pessoas, de mulheres que eles têm como prostitutas hoje, né? A partir da chegada da internet. A chegada da internet também facilitou muito que a gente pudesse fazer essa atividade, né? Quem está fazendo um apanhado sobre essa lei, essas leis e estatísticas e números é a Pi Jacobson. Eu debati com ela em 2018 aqui, que é uma ativista sueca que acompanha a questão, né, da Suécia e por que esse modelo é falho. Esse modelo só visa perseguir mulheres, né? Quando você pensa que aquelas mulheres legalmente são incapazes de decidir por si, perdem com muita facilidade lá a guarda das crianças, tem casos relatados bem complicados, enfim. Você não tem direitos civis se te descobrem uma trabalhadora sexual na Suécia. É meio que querem trazer para cá. As leis sobre esse trabalho, para mim, desde que eu comecei a estudar elas, na maioria dos casos, elas servem para isolar a mulher que faz esse trabalho, né, para que ela não contamine outras com essas ideias. Isole ainda Nesse mais. sentido, né, faz muito sentido a ideia que tu pensa sobre liberdade, né, do trabalho da trabalhadora sexual, né? E você acha que tem algum modelo lá fora que caberia aqui no Brasil, que funcionaria pra gente, sobre regulamentação? Então, o modelo que a gente tem defendido é o de descriminalização, né? Agora, atualmente, apenas 2 países no mundo adotaram esse modelo, que é a Nova Zelândia adotou em 2002, né? Descriminalização total do cliente, da trabalhadora e tal, e isso trata essa atividade como uma atividade normal, comum, regida pelos mesmos direitos que as outras atividades são e deveres, né? E desde 2002 tem funcionado lá. Esse é o país mais seguro para se trabalhar enquanto, né, profissional do sexo. Mas quando fala... O segundo país onde isso foi, né, descriminalizado foi a Bélgica, o ano passado. 20 anos de debate entre um país e outro, né? E é isso que a gente procura defender, né? Porque as casas funcionam, os sites funcionam, todas as coisas funcionam. É um trabalho que existe e que precisa, né, ser visto como um trabalho. E as pessoas que o exercem precisam, né, ter seus direitos respeitados, conseguir cobrar um protocolo mínimo de segurança, que é o que a Amara Moira sempre fala disso, né? Da segurança, inclusive em relação aos cuidados de saúde, né? Porque aqui a gente teve as trabalhadoras sexuais envolvidas na educação da sociedade em relação à prevenção
do HIV desde sempre, assim, os movimentos começam a surgir um pouco antes da epidemia, mas há 30 anos já que o Ministério da Saúde trabalha com essas mulheres nessa educação. E, ao mesmo tempo, a gente segue a margem de direitos, sendo perseguidas e vistas como, né, vetores de doenças e problemas para a sociedade. Quando, na verdade, é um exército de pessoas que acaba evitando problemas para a sociedade, né? Nossa, se as pessoas soubessem a quantidade de clientes que vêm querendo fazer, né, fazer sem preservativo e Sim, que o quanto as profissionais, elas são extremamente exigentes sim, com o uso do preservativo. Então, nossa, eu acompanho alguns grupos ali, como você também deve acompanhar, e assim, eu vejo as meninas revoltadas com isso e com toda sim. razão, porque é a sua saúde. E como é que esse cara, que na maioria das vezes é o casado, ele não lembra, né, que ele vai levar isso lá para a esposa. Homens que fazem proposta para, às vezes, nem que ele Aham. seja independente, se ele é casado ou Sim, sim, solteiro, mas fazer uma proposta de pagar mais para sim. não aceitar o uso do preservativo. Então, é uma coisa É. assim ridícula, sabe? É, vocês estão comentando para mim aqui a questão da Holanda? Tá. Tem uma pergunta sobre a Holanda? Ah, tá. O que que você. Tá. Nesses dois países que você citou, como é a questão da regulamentação? A Bélgica e a Nova Zelândia, Que né, é. é o trabalho totalmente descriminalizado, né? Inclusive, pessoas que queiram exercer o trabalho naquele país podem conseguir uma autorização, né? Isso é diferente das leis da Holanda, por exemplo. E como na Então, Holanda? a Mara Moira também, ela escreveu bastante sobre a questão das leis da Holanda, que ela pesquisou um pouco mais a fundo do que eu, né? Mas a questão da Holanda, a Holanda regulamenta, né, o trabalho sexual, dá muitos direitos às pessoas que intermediam, né? É um pouco o caso da Alemanha, né? Por isso que se fala que são países problemáticos para trabalho. E menos direitos para as trabalhadoras, né? E a questão de trabalhar como imigrante na Holanda é inviável. Só volta um pouquinho para eu entender melhor. Teria mais direito para quem. Para as pessoas que têm casas, né? As janelas. Tá. As janelas, elas não costumam pertencer às trabalhadoras, Uhum. né? Tem. Que aqui no Brasil seria traduzido pelos cafetões Pode ser. ou Aham. agenciadores. Agenciadores, donos de casa, Uhum. enfim. Então, na Holanda, recentemente começaram também a fechar janelas, né? Houve uma pressão social. E é interessante, porque a Holanda depende daquele espaço para turismo, né? O mundo É, todo conhece aquilo, estamos lá, eu né? li um artigo Aham. sobre. Gente, eu sou péssima de localização Sim. geográfica, então quando fala Holanda pra mim, eu tenho que lembrar de alguma coisa. Na Holanda que tem As aquelas casas janelinhas. de vidro também, Aham. né? Que fica ali no meio e tudo Isso. mais. E eu li um artigo As sobre vitrines, as isso. vitrines, boa. Que em algum momento foi lá na pandemia que eles tentaram fechar, não foi? Um pouco antes da pandemia já estavam tentando fechar. Eu tenho algum material no mundoinvisível.org traduzido sobre isso. Já estavam fechando as janelas, tipo assim, mais de 100 janelas foram vitrines, né, fechadas naquele momento. Os donos das janelas foram indenizados, mas as profissionais que ali trabalhavam não foram, né, e ficaram sem espaço de trabalho, começaram a trabalhar em lugares mais perigosos, à rua. Como você não pode fazer, né, em qualquer lugar lá, a gente tem uma questão da segregação, né, tem uma zona. O movimento brasileiro de trabalhadoras sexuais, ele é contra a ideia dessa segregação, de que hajam zonas onde a gente pode trabalhar. E hoje em dia, inclusive com sites, isso é completamente inviável, né? Mas lá tem a coisa da segregação. Então, não, você não pode trabalhar onde são as janelas sem estar dentro de uma vitrine. E elas começaram a fazer o trabalho de modo mais disperso e mais inseguro e mais perigoso, e é sempre a ideia, né? E não tiveram nenhuma indenização por terem ficado sem seu espaço de trabalho. E qual era a justificativa para acabar com a janela, com as vitrines?
Você lembra? Eu cheguei a ler uma entrevista que a prefeita na época deu sobre Sim. isso, mas eu de Era uma verdade não lembro. campanha, né, Eu não me lembro a justificativa, mas Eu acredito até que a justificativa era bem evidentemente uma questão de eu- política, de lógico, e, né, moralidade, de tornar o mas é interessante essa moralidade, porque não se pode acabar completamente com as vitrines, porque o turismo sofre com isso, né, então tem que ter um número de vitrines, né, então. Mas não é, então, um modelo ideal, né, um modelo que ainda vai exigir que você tenha uma empresa para quem dá satisfação e que meio que trava bastante o trabalho de mulheres que não são holandesas. É meio assim, as mulheres do norte europeu, do leste europeu, têm uma autorização especial de trabalho para fazer essa atividade lá. Mas as latinas, por exemplo, não conseguem ter. entendi. É um pouco complexo, tá? Eu não estudei a fundo, mas eu sei que não é a lei ideal. Aqui no Brasil, quando a gente fala de essa questão da descriminalização, eu acho complexo de entender, porque aqui no Brasil nunca foi crime ou nunca foi ilegal, Sim. na verdade, né? Então, teria que ter uma regulamentação que amparasse as trabalhadoras independentes, as autônomas, mas também aquelas que optassem trabalhar dentro de casas, Sim. né? Que eu acho justo, que eu acho a comparação é igual essa de que eu posso ser uma autônoma em qualquer profissão, ou eu posso ser uma CLT em Sim. qualquer profissão. Então, essas que preferem ser CLT, elas também têm que ter esses direitos garantidos, sem entrar em algumas obrigatoriedades. Então, algumas já me questionaram assim, então se fosse regulamentado e eu trabalhasse dentro de uma casa, eu seria obrigada a atender qualquer cliente? Teria que ter essas abas ali para se pensar. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.